Bom dia, pedindo as bênçãos do Pai, que Ele nos abençoe abundantemente, que nos dê sabedoria para este dia e para todo sempre. Amém. Hoje nós vamos continuar, terminar Mateus 26, de 57 a 75. E o título é Sem Justa Causa. Aqui onde eu moro, antigamente, a maioria dos estados tinha pena de morte. Hoje em dia, apenas alguns estados têm a pena de morte. Por exemplo, Texas. Por que a pena de morte parou de existir na maioria dos estados? Por causa das pessoas serem condenadas sem serem realmente culpadas. Veja que o que aconteceu com Jesus foi um julgamento totalmente manipulado. Veja que, por exemplo, se eu considero o meu vizinho culpado, aí eu convido todos os meus amigos, vem aqui na minha casa e vamos julgar o meu vizinho. Amigos que podem ser advogados, juízes, todos reúnem aqui e fazem o veredicto. Ele tem que morrer. É isso legal? Claro que não, não é? Isso é muito pior do que aquilo que está acontecendo hoje em dia, que a gente ainda tem a pena de morte e que muitas vezes erros são cometidos. No caso de Jesus, não foi um erro, foi uma justa causa que não existia. Então vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Mateus 26, de 57 a 75. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo e o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe deram tapas. E diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu.
Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Depois que prenderam Jesus, ele não foi levado diretamente para Caifás, ele foi levado para a casa de Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote antes de Caifás. E daí era noite. Já começou tudo errado. Primeiro, levar o preso para a casa do sumo sacerdote, que nem era o sumo sacerdote. Segundo, era a noite. Por isso que Jesus se referiu ao galo na traição de Pedro. Era a noite. E quando o galo canta a primeira vez, nós sabemos que é por volta da meia-noite, quando Jesus estava sendo julgado. Agora veja que isso era totalmente ilegal, de acordo com a lei da época. O sinédrio deveria operar dentro do templo e durante o dia na presença de testemunhas. Vejam o que o apóstolo João está falando sobre isso. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. João 18, versículo 13. Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. João 18, versículo 24. O sinédrio era composto de 71 membros e o chefe do sinédrio era o sumo sacerdote. E naquela época Caifás era o chefe. O sinédrio também não tinha poder legal de julgar ninguém a pena de morte. Mas o sinédrio, ele tinha muito poder político e passava por cima dessas leis muitas vezes. Por exemplo, o caso de Estevão, que foi condenado à morte por apedrejamento pelo sinédrio. Confiram a seguir. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Atos 7, versículos 54 e 58. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, versículo 59. Prestem bastante atenção nas falsas testemunhas. Tudo isso, falsa profecia, falsos testemunhos. E aí distorceram a palavra de Jesus para fazer o caso contra ele. Mas nós vamos ver a seguir exatamente do que se trata. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2, versículo 19. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruirá em 3 dias? João 2, versículo 20.
Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. João 2, versículo 21. O apóstolo João clarifica essa situação, mostrando que quando Jesus disse este templo, ele se referia ao seu próprio corpo, que ele seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. O que é que aconteceu com Jesus? Foi morto e ressuscitou no 3º dia. Então ele estava se referindo à sua ressuscitação e não à construção material do templo. Caifás pede para Jesus jurar, o que basicamente obrigava Jesus a sair do seu silêncio e dizer algo sobre o assunto. Mas aí Jesus foi direto às profecias de Daniel e também aos salmos, que eles conheciam muito bem, e declarou de certa maneira que ele é o Filho de Deus e que ele um dia sentaria à direita do Pai e que ele voltaria à terra em toda a sua honra e glória. Jesus estava ali falando do dia do julgamento que está por vir, que é um outro Jesus que essas pessoas voltadas para o Satanás vão conhecer. Não esse Jesus que em seguida eles vão abusar dentro do próprio sinédrio. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Salmo 110, versículo 1. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel 7, versículo 13. Quando Jesus se referiu a ele como sendo o Filho de Deus, Caifás entendeu a situação e o acusou imediatamente de blasfêmia, porque eles não acreditavam em Jesus. Então, o ato dele rasgar as suas vestes era também um ato ilegal dentro do templo. Mas ele, ao rasgar a veste, ele estava fazendo aquilo de acordo com o único código do templo que dizia que ele poderia fazer isso em caso de blasfêmia, algo que a pessoa estivesse fazendo contra Deus. Ele rasgou as vestes, que é para causar aquele tumulto, aquela gritaria e o povo se agitar contra Jesus. Era desejo de Caifás que essa balbúrdia acontecesse dentro do sinédrio. E eles começaram a maltratar Jesus ali vigorosamente. E interessante é que não apareceu nenhum guarda e ninguém para manter a paz, como existe em todas as cortes, não. Por quê? Porque eles não estavam na corte, eles estavam na casa de Caifás. Já falamos bastante sobre a negação de Pedro, então hoje eu só vou dar uma pincelada. Que Pedro, nesse momento, ele vai negar realmente Jesus por 3 vezes, como Jesus tinha predito. E na 3ª vez vai dizer que ele disse maldições e juramentos. O que é isso? Aquilo que ele fez foi considerado maldição e juramento contra Deus. Então, ele cometeu um pecado muito sério ali. Mas Jesus, desde o começo, falou de algo assim bem peculiar, o canto do galo, primeiro. Porque se você já morou numa fazenda, você sabe que o galo, ele fica quietinho e ele canta em certas horas. Quando o galo cantou para Pedro, foi como se alguém o agarrasse pelos ombros e dissesse: lembre-se o que eu disse para você,
e ele se lembrou de Jesus e ele arrependeu amargamente. Muitas pessoas dizem que Pedro estava envergonhado da ação de Jesus, porque Pedro esperava que Jesus fosse fazer algo extraordinário, mandar fogo cair do céu para destruir o sinédrio, matar todos eles ali, como já vimos que os anjos têm poder de fazer isso, mas Jesus não fez nada disso, porque esta vez ele não veio para fazer julgamento, como João Batista pregava e eles acreditavam. Mas João Batista pregou isso porque ele não entendeu bem as revelações de Deus, que é muito difícil a gente saber numa revelação quando exatamente que algo vai acontecer. Como Jesus estava vindo, João Batista assumiu que ele já ia fazer o julgamento nessa vinda. Mas não, essa revelação é para outra vinda de Jesus. Então, muitos acreditam que, porque Jesus não fez esse julgamento, Pedro se sentiu envergonhado. Eu dou a Pedro o benefício da dúvida, porque vendo toda aquela mentira, toda aquela violência contra Jesus ali, é normal para qualquer ser humano querer se defender, querer estar em segurança. E veja bem que não é fácil a gente se entregar para ser morto sabendo que era o que iria acontecer. Eu acho que ele teve mais medo do que vergonha de Jesus. E depois Jesus o perdoou porque Jesus conhece ele a fundo. Não como nós conhecemos, mas Jesus vê a pessoa a fundo. E ele se arrependeu imediatamente, o que não aconteceu com Judas Iscariotes. Veja que é uma coisa totalmente diferente. Depois Pedro realizou um trabalho maravilhoso para Deus. O galo cantou pela terceira vez e Jesus, lá na casa de Caifás, ilegalmente, foi acusado sem justa causa de blasfêmia. Você pode acusar Jesus? Você pode acusar o apóstolo Pedro? É essa pergunta que eu vou deixar em branco para vocês pensarem muito bem sobre isso. Que Jesus nos abençoe, que Jesus mostre para nós a sua palavra cada vez mais clara, para que a gente nunca seja enganado pelos falsos profetas e pelas falsas testemunhas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, meus amigos, e muito obrigada. Bom dia.